Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui para mais uma aula. Na verdade é uma correção do exercício aí que eu passei para alguns, para outros vai ser como prova. Já fica a dica aí para quem está assistindo aí dos outros anos que vai ter prova. É um exercício de fixação aí do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Ainda sem dimensionamento de diâmetro, que aí teria a parte hidráulica, mas vocês já vão pegando o jeito que um banheiro simples, que não tenha chuveiro duplo, geralmente vai ser 25 milímetros de PVC marrom e 22 milímetros de CPVC, a linha de água quente, né? É, na verdade, vocês fizerem um dimensionamento, vocês vão ficar entre 20 e 25, por exemplo, de água fria. 20 não compensa, quase que o mesmo preço, ou em algumas situações até sai mais caro. Então eu falo sempre, esquece o diâmetro de 20 milímetros, vai do 25 para cima. Quando tem chuveiro duplo, que aí a gente começa a pensar em 32, vestiário tem que fazer o dimensionamento, tá? É um critério bem prático e racional, né? É um projeto que geralmente não se paga um valor para você fazer um detalhamento hidráulico muito grande. É, cabe as ressalvas, tá, pessoal? Vestiário tem que dimensionar hidraulicamente, banheiros mais complexos tem que dimensionar hidraulicamente. Eu sei que vai ser polêmico isso de não ter que dimensionar, mas barrilete, por exemplo, tem que dimensionar corretamente hidráulico. Nós vamos fazer no EPANET nas próximas aulas. Mas um banheiro desse, por exemplo, que está aí mostrando para vocês, que é um banheiro com chuveiro, né, com acionamento invertido, água fria, água quente, e válvula de descarga, que é um pouco diferente dos que eu tinha passado aí nas aulas anteriores. Esse modelo aqui, pessoal, não tem muito segredo não, né? Você vai ser 25 milímetros, porque você esquece o de 20 milímetros. Ah, e se for 32, você vai ter complicações para saídas, né, no de 32. Ressaltando, se tivesse chuveiro duplo, a linha principal é 32 para cima, tá? Já entende que tem que ter um dimensionamento. Bom, vamos lá. Dado aí os cuidados, porque quando a gente fala que não tem dimensionamento, eu sou um defensor de que tudo tem que ter dimensionamento. É que esse cálculo aqui realmente não faz muito sentido. Bom, vamos lá. Em algumas provas, né, eu dou alguns exemplos, né, antes da prova, porque eu entendo que a prova é um momento de alta concentração do aluno dentro da disciplina, então é um momento que ele está apto a aprender. Todos nós já aprendemos alguma coisa quando está fazendo a prova, que foi entender alguma coisa. Outras vezes não, né? Então, potencializando isso, eu trago, né, alguns exemplos e depois vem o exercício. Então esse é um banheiro, né? Nós podemos observar um chuveiro aqui com os registros, estava indicado pelo arquiteto nessa parede, mas nós tivemos que mudar, pois o acionamento é invertido, então não fazia sentido descer da prumada do barrilete no canto esquerdo aqui do banheiro e depois vir para o canto direito para depois voltar para o esquerdo. Então essas duas bases de registro aqui, ó, de gaveta, esse e esse, que é o registro de gaveta, registro geral do banheiro, eles foram colocados na ponta oposta por conta do monocomando, que está também oposto, tá? Nós temos um vaso sanitário com válvula de descarga, não é caixa acoplada, como a gente estava vendo, né? E temos um lavatório, banheiro básico invertido com válvula de descarga, a diferença do que a gente tinha visto lá antes, tá? Então vocês podem observar que aqui vem uma tubulação para abastecer a válvula de descarga independente. Pessoal, nada de derivar aqui, ó, colocar um T de 50 para 25 e alimentar o seu banheiro pela prumada de 50 milímetros. Pessoal, por favor, não façam isso, tá? Eu sei que tem muita gente que mora em casa que tem assim, muita gente que faz assim, mas é um problema muito sério, porque quando você dá a válvula de descarga, aciona e desaciona, né? E ela é usada várias vezes ao longo do dia. Quando ela fecha, por mais lento que possa ser a sua válvula, ela dá um golpe de ariete, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu posso postar depois para vocês, que eu gravei num banheiro, inclusive lá da Unesp, do departamento, e quando alguém dava descarga em algum local ali dos departamentos, o flexível da ducha higiênica ficava chacoalhando, né? Então você olhava a ducha higiênica chacoalhando assim, do nada, parece um fantasma, né? Esse efeito é efeito do golpe de ariete. Só que essa pancada que você viu no flexível fazendo assim, ela vai dar em todas as conexões,
ela vai dar, perdão, ela vai dar nas torneiras, né? E com o tempo vai desgastando, né? Ou vai começar a vazar. E o principal é quando tem chuveiro, né? Então você está tomando um banho, alguém dá descarga, sua água no banho, ela cai, depois ela volta com tudo e depois ela normaliza. Isso é o efeito da onda do golpe de ariete, né? Ele baixa a vazão, porque tá tendo um escape, vamos pôr assim, hídrico ali pela descarga. Depois, quando ela fecha, ele dá uma sobrepressão, é a onda, o pico da onda de energia que dá do golpe de ariete. Depois ela regulariza de novo, né? Eu tenho aqui esse vídeo, deixa eu até achar aqui. Instalações prediais, vamos colocar aqui o vídeo, fantasma de ariete, alguma coisa assim, que eu salvei esse vídeo e eu não lembro, quer ver? Se eu não achar, eu coloco na próxima aula. Vamos lá, WhatsApp, tubo flexível, suspense de ariete, é esse aqui. Vamos ver se aparece aí para vocês no local certo. Tá aparecendo aí. Se vocês observarem, vocês vão ver. Vocês viram? Ó, isso não é um fantasma, né? Tem gente que se assusta, né, com isso. Não tem ninguém mexendo ali no banheiro. Deve ser, esse banheiro estava vazio. Deve ser provavelmente outro banheiro que está ligado na mesma linha ou em outro departamento às vezes. A pessoa abre e fecha uma torneira de um quarto de volta ou dá descarga, ó, ele dá um golpe de ariete, ó. O flexível está paradinho e ele vai dar uma chicotada ali, justamente nesse golpe de ariete, ok? Isso vai danificando com o passar do tempo, né, as suas tubulações, além de provocar um prejuízo, né, porque o chuveiro está funcionando, ele cai, depois volta, se é chuveiro elétrico pode queimar resistência, quem está lavando a mão também pode sofrer com isso, dispositivos que são ligados direto na água, por exemplo, filtros, podem impactar, né, que tenham mais sensibilidade. Então é importante fazer separado. Sai da caixa d'água do reservatório uma linha só para a válvula de descarga, ok? Tudo bem? Vamos para mais um assunto polêmico. Válvula de descarga ou caixa acoplada? Lembra que eu falei nas aulas anteriores que a gente ia vir para esse assunto polêmico? Há quem prefira válvula de descarga, há quem prefira caixa acoplada, né? Existem gostos para tudo e cada um vai do jeito que for. Mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque as pessoas falam que a válvula de descarga é melhor e mais barata. Não é, tá? Mais barata. A caixa acoplada, a louça, é mais cara porque ela tem o reservatório ali em cima. O vaso sanitário sem caixa acoplada é mais barato, concordo. Só que se for caixa acoplada, eu faço na mesma linha, como a gente fez nas aulas anteriores, com um tubo de 25 lá alimentando a caixa acoplada. Então, o mesmo tubo que estava vindo é um tubo de 25 milímetros, não tem problema com golpe ariete, por aí vai. A válvula de descarga, ela tem que vir uma linha independente de 50 milímetros para tudo, para todas as válvulas de descarga. Isso fica mais caro. A válvula de descarga em si também tem um custo. Mas dá mais problema a caixa acoplada que válvula de descarga. Pessoal, sinceramente, eu já morei 10 anos numa casa com caixa acoplada, eu nunca dei manutenção, comprei de marca boa. Já morei em outros lugares que deu manutenção mais simples, né? Válvula de descarga, pode comprar a Hydra que for, você toda hora vai ver ela vazando, ela fica presa, tem que trocar a molinha porque ela não volta. Então é um probleminha assim de manutenção. Eu não acho que a válvula de descarga dá menos manutenção que a caixa acoplada. Pelo contrário, eu acho que a caixa acoplada dá menos manutenção e é muito mais fácil de resolver. Mas lava melhor, né? Pessoal, a descarga, tanto da caixa acoplada quanto da válvula de descarga, são 6 litros por segundo. 3 litros por segundo para o número 1 e 6 litros por segundo do número 2. É aquele botãozinho 1 e 2 lá, caso precise, né? Mas é a descarga de 6 litros por segundo. Como eu sei disso? Uma descarga não demora mais ou menos 6 litros por segundo, não, 6 litros de descarga. Uma descarga não dura mais ou menos 4 segundos? Pensa só. Não é esse o barulho, mais ou menos? Se vocês olharem aí, vai dar mais ou menos 4 segundos.
6 litros em 4 segundos dá uma vazão de 1,5 litro por segundo. E olha que coincidência, quem já viu saneamento sabe que a rede coletora de esgoto de um bairro é dimensionado para pelo menos uma vazão de 1,5 litro por segundo, porque é justamente a vazão de uma descarga, né? Então, que vai acontecer mesmo, que tem uma casa só na linha, essa vazão de 1,5 litro por segundo com certeza vai acontecer e é a vazão que vai ter que ter arrasto de sólido e por aí vai. Bom, dado isso, que as duas têm 6 litros, é a mesma coisa, não tem problema. Ah, professor, não, porque se você aperta e fica segurando é muito mais que 6 litros. Sim, eu concordo. Mas aí você está mudando a eficiência de uma descarga, você está deixando descarga livre, né? E aí tem o problema de consumo de água. Ah, mas é que dependendo do uso, vai precisar ter uma limpeza mais pesada. Bom, pessoal, isso vai muito da hidrodinâmica estudada no vaso sanitário para carrear o bolo fecal. Olha que nome bonito, ficou hidrodinâmica do bolo fecal, ficou maravilhoso isso. Mas dependendo, né, tem louças e louças. Tem louças de vasos sanitários que são mais caras, mas tem um estudo técnico por trás e tem a barata. Tem algumas que tem um jato lá embaixo, né, que ajuda a empurrar ela. Isso faz muito mais efeito do que simplesmente a quantidade de água que vai. Porque a quantidade é a mesma, são 6 litros em 4 segundos, tá? Ah, mas demora muito para você encher de novo para dar a segunda descarga. Aí eu concordo, tá? Mas só vai demorar muito, muito se o seu projeto estiver mal feito. Porque se você tiver uma pressão legal, não estou falando pressão de norma não, que a pressão de norma é muito baixa. Mas se tiver uma pressão de 2, 3 MCA, não vai demorar muito não, tá? Vai ter de 2, 3 MCA, de uns 4 MCA mais ou menos, né? Que é 2 no chuveiro mais 1,5, de uns 3,5, 4 metros de coluna d'água, vai encher mais rápido, tá? Não vai demorar muito para encher não, tá? Mas fica aí essa polêmica. Caso vá fazer com válvula de descarga, que é esse caso, o cliente quis, por favor, usem tubo específico para válvula de descarga, ok? Bom, de água quente, de água fria. Professor, por que faz um X? Porque isso é um projeto real. Porque isso tem uma limitação ali no barrilete lá em cima, que um chega de um lado e outro do outro. E por que só não desceu? Porque tem uma viga de concreto armado aqui. Então tem que desviar da viga, ir no entreforro e descer. Eu desci com um tubo de 22 milímetros de CPVC. Tem um registro de gaveta, uma base de registro de gaveta de 22 milímetros com registro de 3/4, ok? E caminho aqui para a minha base de monocomando, que vai fazer a mistura, já expliquei nas aulas anteriores, e vai sair uma água morna, vamos pôr assim, por essa linha aqui, que vai ir para o chuveiro, ok? Aqui nós vamos descer com a água fria, 25 milímetros, eu vou ter uma base de registro de gaveta, de 25 para 3/4, vou acessar aqui. Nesse T eu coloco um adaptador de PVC para CPVC, tá? Um adaptador, ó, CPVC 25-22 milímetros, ele é de CPVC para aguentar água quente, mas ele adapta os diâmetros, né, da água fria para água quente. 25 para 22 e vem para a base de monocomando. Lembrando que esse trechinho tem que ser de água quente porque ele pode ter retorno de calorias, de energia térmica. Aí tanto água fria quanto água quente descem por aqui, lembrando, ó, a água fria está do lado direito, a água quente do lado esquerdo, para quem está olhando de frente, a gente está atrás da parede, por isso que está invertido. Caminhas com 20 centímetros de diferença entre uma e outra, que eu recomendo, passam aqui, fazem aqui a transposição, aqui nós fizemos transposição com curva de 45 graus, tá? E temos aqui a saída para a ducha higiênica. Notem, a válvula de descarga está sendo alimentada aqui por uma linha única. A válvula e o ramalzinho aqui. 33 centímetros de altura. Ou de acordo com o que o fabricante especificar. Aqui a ducha higiênica e temos o lavatório chegando aqui. Então acho que é um banheiro bem tranquilo, né? Essa base de monocomando poderia ter um registro de pressão, né? Então olha que interessante esse. Aqui do lado direito tem uma tabela com o nome, tá?
caso alguém queira consultar. Depois nós vamos fazer um exercício também para ficar fácil. Olha só que interessante, esse banheiro é um WC de serviço, ok? Então isso aqui é um WC de serviço. Então essa casa é uma casa bastante grande, de alto padrão, tem um WC de serviço no qual foi colocado o chuveiro somente de água fria. Pessoal, aí vai uma opinião minha, tá? Uma casa desse porte, você está fazendo todos os banheiros com água quente, já tem um sistema de aquecimento suficiente, bruto. Por que não colocar água quente para quem zela pelo seu patrimônio, zela pela sua família, sabe? Colocar um chuveiro elétrico não é um custo absurdo, não é um luxo, é um conforto, né? Dependendo da cidade que é até fria, né? Demais, o custo na obra não ia inviabilizar a obra, eu acho que é uma questão de conforto, sabe? Mas cada um tem a sua prospecção, né? Enfim, essa casa aqui acho que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 banheiros, sabe? Acho que tinham 7 banheiros, com o da piscina era 7. E mais esse de serviço. Poxa, só ele que não tinha, né? Não faz muito sentido. E estava próximo da tubulação de água quente. Mas vamos lá. Água fria, ó, desviou da viga. Imagina que tem uma viga aqui de concreto. Desviou pelo entreforro. Desceu. Registro de gaveta. Fez a curva. Notem que eu não uso joelho. O joelho é aquela curva curtinha, né? 90 graus mesmo. Eu uso a curva. É um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais chato de fazer, mas dá menor perda de carga, dá menor impacto também quando tiver problema, por exemplo, de golpe de ariete. Então é melhor trabalhar com curva, tá, pessoal? Exceto quando é mudanças assim, ó, e caso ele fique exposto, aí você coloca o joelho para não ficar exposto para cá do revestimento, tá? Mas joelho T. Aí subiu para o chuveiro elétrico, ó, é um registro de pressão. Notem que ele entra embaixo e sai em cima, né? Diferente de se fosse aquecimento com água quente, né? Que teria os dois registros de pressão na horizontal. Eles seriam colocados na horizontal. Aqui eles estão sendo colocados, ele está sendo colocado na vertical porque só vai passar, não tem misturador nada. Vai subir e vai sair no chuveiro. Tudo com água fria. E aqui alimentou ducha higiênica e lavatório. Bom, isso é um registro de pressão, isso é um registro de gaveta. Bom, como eu estava falando, nós temos registro de pressão e registro de gaveta, ok? Então, registro de gaveta é aquele que faz, é esse aqui, ó, ele faz a setorização do ambiente. Então eu preciso fazer uma manutenção, eu fecho ele sempre vai estar aberto. Se eu precisar fazer uma manutenção, eu fecho ele. É diferente do registro de pressão, que ele vai regular a vazão, por exemplo, do chuveiro elétrico. Ou para o chuveiro que não seja elétrico, que seja um misturador ali, sem ser monocomando, né? O duplo comando. Então esse é um registro de pressão e esse é um registro de gaveta. Gaveta setoriza, registro de gaveta, RG. RG é registro geral, vamos pensar assim, ok? De uma forma fácil aí para entender, que atende um setor. E o registro de pressão é o que controla a vazão. Se vocês olharem aqui, ó, eles têm uma diferença. Ó, esse aqui é o registro de gaveta. Tudo bem? Então vou pôr ele aqui, ó. Registro de gaveta. E esse aqui vai ser o registro de pressão. Ó, registro de pressão. Qual a diferença do registro de pressão para o registro de gaveta, pessoal? Registro de gaveta do lado direito, registro de pressão do lado esquerdo. Tá vendo que o registro de gaveta, ele tem entrada de rosca fêmea e fêmea? Ele não tem diferença na entrada e na saída. Olha o registro de pressão, a entrada dele é fêmea e a saída é macho. Tanto é que tem uma seta, vocês estão vendo uma seta ali, ó. Não posso pôr o mouse, senão aparece. A seta é de direção, o registro de pressão tem direção para ser instalado. Ele tem um único sentido, que é o sentido da água. Tem que prestar atenção quando for fazer essa instalação. Então ele é fêmea e macho, porque ele tem sentido, então tem que ser roscas diferentes para não errar, né? Por exemplo, se tiver um T misturador aqui na sequência, ele vai ser fêmea, né? E o registro de gaveta, ele tanto faz, você pode instalar ele invertido. Pessoal, não é a diferença do que está aqui em cima, tá? Essa diferença aqui
é só o acabamento, mas você tem registro de pressão sem acabamento, ok? Isso aqui é a base e depois que está pronto vem o acabamento. Então, base de registro e acabamento, registro acabado, ok? Bom, dando continuidade então ao nosso vídeo, nós temos aqui, como que chama isso aqui? Base, registro de gaveta, registro geral, certo? Que setoriza, curva de 90, T de PVC, curva de 45, curva de 45, curva de 45, curva de 45, ou joelho de 45, foi o caso aqui, ou uma transposição que seja suficiente para vencer esse diâmetro. T e joelho azul. Tá vendo que todos os pontos de uso é joelho azul? Esse joelho azul é o joelho roscável, né? Ele é PVC com bucha de latão. O de CPVC, ele também é um joelho com rosca, tá? Então quando você pega aqui, ó, é um joelho roscável de CPVC 22 para meia polegada, ok? E o azul é joelho azul de PVC 25 para meia. Temos roscas de meia polegadas e temos roscas de 3/4 de polegada, que é um pouquinho maior. 3/4 de polegada, quando que se deve usar? Então, tanque, máquina de lavar roupa e torneira de jardim devem ser 3/4. Tanque, máquina de lavar roupa, torneira de jardim, ok? A máquina de lavar louça também está vindo 3/4 as maiores, tá? 3/4. Então, máquinas, enfim. Você consegue adaptar se você errar, mas principalmente torneira de jardim e máquina e tanque, você precisa de ter vazão, é melhor usar o 3/4, tá? E no lavatório, chuveiro, é meia polegada. Posso colocar 3/4? Pode. Você vai ter que colocar uma luva lá. Eu, por exemplo, na minha primeira casa, eu coloquei tudo 3/4, que eu falei, se lá na frente mudar, colocar essas torneiras diferentes, começar a vir com 3/4, já tenho lá. Eu só não tenho a bucha de redução. Mas não é necessário, ok? Bom, expliquei esses dois e agora nós vamos para um exercício aqui, para a gente poder resolver. Então vamos lá. Quem que é quem aqui? Eu vou colocar aqui, isso aqui é um um registro de gaveta. Deixa eu colocar uma letra um pouquinho menor, que senão não vai caber tudo. Ó, e vamos pôr ele vermelho em negrito. Ele é um registro de gaveta. Eu estou colocando esse do lado esquerdo, tá? Lado esquerdo é água quente. Ele é um registro de gaveta, mas ele é a base do registro de gaveta, BRG, base de registro de gaveta. Do que? De 22 milímetros por 3/4 de polegada. Então ele é um registro de 3/4 de polegada com adaptação para 22 milímetros de soldável. Então nós temos aqui esta peça aqui. Depois nós teremos esta peça aqui, que é um T de 22 milímetros. Como é água quente, eu sei que é CPVC. Vou colocar só T. Só o T assim. Aqui nós temos uma curva de 90, não é um joelho, ele é longo, ó, é uma curva de 90. Aqui nós temos uma transposição de 22 milímetros. Depois nós vamos ter de novo uma curva de 90 de 22 milímetros. E aqui nós vamos ter um joelho roscável de 22 milímetros para meia polegada, porque é um lavatório. Então coloquei aqui todas as peças de água quente, exceto essas aqui que eu vou fazer depois, tá bom? Então vamos lá. BRG 22. Essa é a nomenclatura que eu uso, tá? Vocês podem usar outra. 3/4 é uma base de registro de gaveta de 3/4 de polegada com adaptador, que tem uns registros que já vem com os adaptadores, né, embutidos, você já consegue colocar o soldável, outros você tem que colocar o adaptador e fazer a rosca, tá?
com adaptação, a melhor adaptação, né? Para 22 milímetros. E eu tenho uma unidade, uma peça aqui, ok? Depois eu tenho T 22 milímetros. Então é um T de CPVC 22 milímetros. CPVC é tubulação de água quente. Eu tenho um. Só um? É, só um. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais bonitinho isso aqui. Depois nós tivemos C90 22 milímetros, que é curva de 90 graus. De CPVC 22 milímetros, soldável. Temos duas peças. Depois nós temos uma transposição de 22 milímetros, curva de transposição 22 milímetros. Temos uma peça. Depois temos a curva de 90 que a gente já inseriu e um joelho roscável 22 milímetros por meia polegada. Então, joelho de CPVC roscável 22 milímetros com a rosca de meia polegada. Temos uma unidade? Não, nós temos duas unidades. Como assim, professor? Você só colocou uma. A do chuveiro também é. Então deixa eu diminuir um pouquinho mais esse tamanho de letra, que senão não vai caber tudo, pessoal. Depois vocês dão o zoom aí. Eu não consigo selecionar vários? Consigo. Vou colocar tudo 7.5. Aí. Então, esse joelho roscável aqui, ele também existe aqui, ó. É o do chuveiro, ok? Por isso que eu coloquei 2. Pessoal, acho que colocamos tudo, né? Então, nós temos tubo de CPVC 22 milímetros, e aí eu vou ter que quantificar tantos. Aqui está sem unidade, então sem dimensões, então eu não consigo dimensionar. Mas tem lá de tantos metros que eu vou ter de tubulação, ok? Agora vamos pelo outro lado, ó. Aqui nós teremos base de registro de gaveta, só que é 25 milímetros. Então ele é o mesmo, ó, vou até colocar aqui já que fica mais fácil. Ele é o 25 milímetros, tá? O que muda, o registro é o mesmo, a base de registro de gaveta de 3/4 com adaptação para 25 milímetros. Então é um só que tem aqui. Nós vamos ter oh meu Deus, eu não quero tirar. Ah, eu achei que tinha aqui. Nós vamos ter um T de 25 milímetros. Vou copiar aqui. Sumiu aqui a parte. Só que aqui ele é de PVC, que é aquele marrom, 25 milímetros. Temos 1, temos 2, temos 3. 1, 2, 3, ok? Nós vamos ter aqui uma peça de CPVC, que é um adaptador 25, 22 milímetros. Eu acabei esquecendo que ele é de água quente. Essa pecinha aqui logo em seguida. Então deixa eu copiar isso aqui. Adaptador 25 para 22 milímetros. Adaptador 25 para 22 milímetros. Uma peça.
Aí nós temos um trecho em CPVC, correto? Temos aqui dois registros, duas bases de registro de pressão. Então isso aqui é uma base de registro de pressão com adaptador para água quente. Então, base de registro de pressão. Faltou esse aqui também, então deixa eu colocar aqui embaixo. BRP 22 para meia polegada. Base de registro de pressão. Meia não, é 3/4 aqui. Base de registro de pressão de 3/4 de polegadas com adaptação para 22 milímetros de CPVC. São dois, professor, mas o outro não é de água fria? Sim, pessoal, mas ele está sendo construído com tubulação de água quente. Esse aqui, tanto esse quanto esse outro, são a mesma coisa, ok? Bom, nós vamos ter aqui curva de 90, só que agora é uma curva de 90 de 25 milímetros. Tem uma só? Uma só, tá certo. Então é uma curva de 90 de 25 milímetros. Uma peça única. E joelho roscável que está faltando. Que no caso aqui, ele tem um nome, né? O de água fria, a gente fala que é o joelho azul de 25 para meia polegada. Se fosse uma máquina de lavar roupa, se fosse um tanque, eu colocaria 3/4 de polegada, tá? Então um jaz aqui, outro joelho azul aqui. Outro aqui. Então é o jaz de 25 para meia polegada. Joelho azul roscável 25 milímetros com rosca de meia polegada. Temos duas peças. Tá faltando só o chuveiro agora, né? Então o chuveiro, nós temos o joelho roscável aqui, temos a base do registro, mas como que chama essa peça aqui? Essa peça é um T-misturador. Lembra que eu falei para vocês abrir o catálogo da Tigre, da Manco e olhar as peças que tem, né? Tem um monte de peças que a gente não falou aqui, mas é importante que vocês conheçam, né? Então, T-misturador 22 milímetros. Então, deixa eu abaixar aqui. T-misturador 22 milímetros. T-misturador 22 milímetros. Que aí, se você já for encaixar direto no registro de pressão, tem que ser o que tem a rosca lá adequada ao registro de pressão que você está indicando de cada lado, tá? Se ele tiver um pouco mais distante, você for fazer isso com tubo de soldável, aí ele é o soldável. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, continuando então, nós vimos a parte de conexões e aí tem um outro exercício que dá para fazer para exercitar, né? Que seria esse exercício aqui, né? É exercício, por exemplo, que eu cobro em prova. Eu coloco tracinhos aqui de 10 centímetros para ajudar o aluno a ter uma escala, para não dar tanto trabalho. E aí tem que demarcar, no caso aqui não precisa conexão, somente as linhas de água fria e água quente para conseguir entender o caminho que vai fazer, ok? Aqui eu não estou demonstrando pilares, janelas que podem interferir todo nesse caminho. Estou pensando em duas paredes livres, sem obstruções para a gente poder fazer. Então como que geralmente eu faço? Geralmente eu venho aqui e marco com essas linhas cinzas clarinhas, estão vendo? Eu marco todos os pontos aqui que eu vou conectar os meus pontos de uso. Por exemplo,
Aqui vai ter um chuveiro. Como que eu sei que tem um chuveiro? Eu olho na planta, ó. E esse chuveiro está 2,10 metros de altura. Aqui eu vou ter um ponto do lavatório de água fria e água quente. Água fria do lado direito, água quente do lado esquerdo. Abaixo do lavatório, porque não é torneira de parede. Então ele está abaixo da bancada, a 60 centímetros de altura. Ok? Aqui tem uma válvula, uma caixa acoplada, não é uma válvula de descarga, tem uma caixa acoplada. O que muita gente erra na prova. Porque ele é 20 centímetros de altura e 15 centímetros deslocado para a esquerda. Então, o flexível que vai sair daqui, né, para ligar na caixa acoplada, ele está 15 centímetros deslocado do eixo para a esquerda e 20 centímetros de altura, para facilitar ali o engate, ok? Então, eu marquei aqui e marquei também linhas de 1,80 m, que é essa aqui, para localizar os registros de gaveta. Marquei 1,10, que é onde vai estar o monocomando ou ter misturador com duplo comando. E marquei uma linha aqui 20 centímetros, porque eu sei que vai precisar, tá? Que é a diferença entre a linha de água quente e água fria. Marcado isso, os pontos de uso e essas linhas principais, eu venho caminhando. Então eu gosto de colocar, por exemplo, registro de gaveta do lado do chuveiro, simétrico, bonitinho, ali 1,80 e 1,80, chuveiro 2,10 no meio, acho que fica bonito, tá? Se for esse o caso, ó, nós desceríamos aqui, colocaríamos registro de gaveta neste ponto, desceria aqui, viraria aqui, continuaria nessa parede e abasteceria o lavatório. Então eu tenho aqui uma passagem para o lavatório. Depois eu tenho uma conexão com o chuveiro, seja por ter misturador ou por monocomando. Ok? Aí nós podemos vir e traçar a água fria. Olha só, eu desço a água fria simétrico, coloco a 1,80 m para ficar acessível, né? Para não ter que subir numa cadeira. 1,80 m é uma altura legal para colocar registro de gaveta. Continuo, viro, abasteço o vaso sanitário, naquele deslocamento que eu falei para vocês. E conecto o chuveiro. Mas, professor, é água fria, você colocou aqui um tubo vermelho, tracejado. Notem que eu coloquei vermelho e tracejado, porque aqui como não está escrito o que é, então é importante que eu tenha duas linguagens de ilustração, tanto cor quanto tracejado. Eu coloquei tubulação de CPVC de água quente porque esse rabichinho tem que ser mesmo, tá? Depois eu faço a conexão, ó, por exemplo aqui, virando e subindo. Aqui teria uma transposição do tubo vermelho aí de água quente, o tubo tracejado. Então essa distância aqui, pelo menos 20 centímetros, que é o que eu trabalho, entre água quente e água fria quando eles estiverem correndo em paralelo. Aí, ó, estamos com o nosso projeto montado, né? De uma forma bem simples, sem as conexões, sem as transposições, mas, ó, um caminho lógico, né? É muito interessante que eu pego algumas provas, parece lógico para alguns, mas para outros não parece lógico. Então eu já peguei a prova que a tubulação vem, ela passa no chuveiro, depois ela passa pelo registro de pressão e ela vem para o vaso sanitário. Então, para se dar descarga, você tem que ligar o chuveiro. Olha que coisa maluca. Mas aí o chuveiro não tem acionamento, ele ficaria ligado direto. Então, é importante que vocês entendam o caminhamento da água, qual que é esse caminhamento que ele está fazendo, para que a gente possa fazer um caminhamento mais lógico, né? Muita gente fala assim, economize o máximo em conexão. Concordo, você tem que economizar o máximo, né? Mas tem que pensar onde que vai ter armário, onde que vai ter espelho. Imagina que você tivesse colocado o registro de gaveta bem na frente do lavatório. Ele fica a 1,80 m, é a altura de uma pessoa, né? 1,60 m, 70, 1,80 m, 1,90 m. E ele vai ficar bem onde você vai olhar seu rosto no espelho, vai ficar esquisito, né? Então tem que tomar cuidado. Se tivesse uma janela aqui, eu não poderia descer por aqui o registro, né? Então é importante que a gente conheça, vou até aproximar um pouquinho aí, eu estou vendo um monitor grande, mas vocês conseguem dar zoom aí no YouTube para ver as dimensões aqui todas que a gente conversou. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula eu vou falar um pouquinho de lavanderia, de cozinha, que são coisas simples, lavanderia até tem alguns detalhezinhos, e vamos para o barrilete, dimensionar o barrilete, ok? Boa semana para todos e até a próxima aula.